galera, beleza? Bom, dando continuidade às nossas entrevistas aqui no Vamos Pro Jogo durante esse período de quarentena, eu, Samuel Nascimento e Vinícius Bacelar recebemos mais um convidado. Ele é jornalista, pós-graduado em jornalismo esportivo, trabalhou durante 4 anos na Folha Metropolitana de Guarulhos e também no Metronews de São Paulo. Atualmente, atua em assessoria de imprensa. Nosso convidado hoje é Rafael Pozzi. Rafael, obrigado por ter aceito o convite para conversar aqui com a gente. Oi, gente. Obrigadão aí pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês aí. Já estive lá na rádio. Sempre um prazer, estou à disposição. Maravilha. Bom, a gente escolheu o tema de hoje. Vamos falar sobre as equipes do interior, né? Que estão sofrendo já bastante com essa paralisação dos estaduais, principalmente do Campeonato Paulista. Rafael, ele acompanha bastante essas equipes e queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você tem percebido dos seus contatos, as pessoas que você tem conversado, como que as pessoas estão preocupadas e se planejando aí para os próximos meses? Primeiramente, essa notícia, né, de que os 3 campeonatos, eu acompanho aqui o Flamengo de Guarulhos e a antiga de Guarulhos, hoje Guarulhos Gru, né? E essa notícia de que as 3 primeiras divisões seriam suspensas, né? Todo mundo ficou bem assim, o que vai acontecer com esses times menores ainda, menores do que os que já estão na terceira divisão, A3 e tal. E aí logo depois eles fizeram uma reunião e também suspenderam, né? Nem tinham começado, então suspenderam o início do torneio. É muito complicado para eles, né? Imagino que para um time grande também seja bem difícil ficar algum tempo sem jogar e pagando salários e tal, mas para esses times eles não têm receita, né? A receita deles é, sei lá, R$1.000, R$2.000 que entra de público, né? De renda de jogo. Então tá bem complicado. Eu conversei com alguns dirigentes antes dessa participação, e alguns temem até que não seja realizado essa 4ª divisão, né, a última divisão do Campeonato Paulista, e isso seria péssimo pro clube, né, perder um ano de disputa. Já tinham alguns jogadores contratados, né, a questão salarial ficou meio por alto, assim, tem gente que fala que está pagando metade, tem gente que fala que está pagando integral, outros falam que suspenderam todos os contratos. Então é muito difícil a comunicação com os times pequenos, principalmente quando eles têm esse problema, né? Que nunca tiveram, não sabem lidar com essa situação, ninguém sabe, nem a gente. Mas tá bem difícil, assim, a gente não tem a confirmação se eles estão pagando, se não estão pagando, até os funcionários mesmo. Então é uma situação bem caótica, assim, para os times menores. Tomara que pelo menos essa competição seja realizada para eles terem alguma renda para sobreviverem, né? Porque a gente já vê muitos clubes aí falindo e fechando as portas, e não é o que a gente quer, né? A gente quer sempre um futebol mais democrático para todos. Certo. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Caroline pela abertura cada vez mais parecida com a abertura de Marília Gabriela. Tá perfeito, né? Só faltava uma cor, um hobby. Eu sei, brincadeira, mas... Boa. Bom, Pozzi, a gente sabe que essa questão do coronavírus também ficou meio politizada, né? Tem a turma o Brasil não pode parar, né? O Brasil tem que continuar com as suas atividades normais, e tem a turma de que é a favor dessa quarentena, do isolamento social, enfim, né? Recomendada aí pela OMS e por outras autoridades sanitárias pelo mundo afora. Nesse papo que você tem tido com os dirigentes, né, tanto dos times de futebol de Guarulhos, como até, é bom a gente lembrar que o Guarulhos tem um time muito forte de vôlei, né? Tinha uma parceria com o Corinthians, essa parceria foi desfeita, agora o time voltou, né? Disputou a Série C, vamos dizer, o equivalente à Série C do vôlei nacional, subiu para a Série B, era a equipe líder da Série B, e por isso acabou sendo
alçada à elite do vôlei, porque o campeonato foi cancelado, né, devido à pandemia aí do coronavírus. Então, hoje, a cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, tem um time na elite do vôlei nacional. E como que esses dirigentes estão vendo essa questão? Eles estão mais a favor da paralisação mesmo, da quarentena, ou querem que tudo continue normalmente, como se a gente não estivesse em uma pandemia? Perfeito, Vini. A colocação do time de vôlei foi muito assertiva da sua parte, porque justamente o Guarulhos ele estava na liderança, estava ganhando de todo mundo, né? Teve 3 derrotas no campeonato todo, já estava com um pé na semifinal e tinha uma perspectiva muito boa de subir realmente, de ganhar o campeonato. Eles votaram por cancelar, né, encerrar a competição e os 2 primeiros serem declarados campeões, assim, por assim dizer, e subirem de divisão, né? Nesse ponto, eu imagino que para o Guarulhos foi muito bom, né? Porque nem precisou disputar a semifinal e final, porque poderia ocorrer de perder, né? Apesar de ter um time muito forte, um técnico muito bom, eles poderiam perder e não conseguir esse ano. Mas, claro, os primeiros contatos que eu tive com os times de futebol mesmo, né? Flamengo e Guarulhos. Guarulhos nem tanto, porque eles não têm uma equipe de comunicação, né? Então o contato todo é feito diretamente com a diretoria. Então fica um pouco mais complicado. Mas o Flamengo eles apoiaram sim a paralisação, o não início do torneio, mas fica sempre essa dúvida aí, que vai ser daqui para frente, se vai ter uma data, né? Enfim, eles precisam sobreviver, né? A gente sabe que a situação, você também já cobriu muito o Flamengo aqui, a gente sabe que a situação não é pungente como em outros clubes, né? Que podem ter 2 meses aí de salário de jogadores pagarem esses salários aí altíssimos e tal. Aqui não são salários altos, claro, mas é uma diferença para o dia a dia do clube, né? Bom, o Pós, em meio a toda essa comunicação que você está fazendo com os clubes aí de Guarulhos e fazendo a análise total dos clubes pequenos, né, do Campeonato Paulista e até alguns do futebol brasileiro, como que você está vendo a questão da relação das diretorias com federações, com a CBF? Está acontecendo algum movimento em relação a isso? Eu cheguei a ler sobre alguns times da Série C pedindo para a CBF arcar com os custos nesse período. Como que está sendo? Realmente, o que a gente tem notícia mais pela imprensa grande, né, que a gente pode falar, o UOL e tal, realmente que tem uma pressão para que a CBF tire algum dinheiro do seu lucro aí e banque um pouco dos salários, né, ajude o dia a dia desses clubes, porque não é um dia a dia fácil, né? É um dia a dia muito complicado, muito difícil, já numa condição normal, num ano normal, que o clube, vamos dizer, suba para a Série A3, ele mesmo assim ele vai ter dificuldades financeiras, né? Então, e os jogadores que estão lá também precisam receber, né, cara? São jogadores, a gente sabe a realidade, a gente vê, na verdade, a realidade de jogadores. Hoje teve uma notícia no Domingo Espetacular falando do Ronaldinho tal, que ganhou muito dinheiro tal. A gente vê essa realidade todo dia no noticiário, mas tem um lado B, um lado C, um lado D, né? Então esses caras eles ganham, sei lá, um salário mínimo e para bancar aquele sonho, né? Saem da cidade deles, viajam o Brasil todo, moram em concentração para tentar bancar esse sonho de se tornar jogador de futebol. E aí nem isso eles têm, né, cara? Como eu disse, eu não tenho informações de como hoje está o salário desses caras, né? Mas se eles receberem metade do salário, é um salário que não dá para se manter, né? Ainda mais longe de casa, longe da família, precisando pagar, sei lá, uma comida, alguma coisa, não dá, né?
Então, nesse ponto, imagino que a CBF deveria arcar, sim, deveria ajudar não só os clubes de São Paulo, que são também bem conhecidos e tal, né? Mas todos os clubes aí que precisam deles, né? É hora de solidariedade e de ajuda. Bom, para você que está chegando agora, a gente está conversando com o Rafael Pós, ele é jornalista, pós-graduado em jornalismo esportivo. E, Rafael, eu queria fazer uma pergunta mais a respeito da sua opinião. Campeonato Paulista, né? A gente já tem aí o campeonato um pouco mais avançado em relação às rodadas. O que você acha que deve acontecer? Você acha que o campeonato deve parar? A gente deve ter rebaixados? A gente deve ter campeão? O que você acha, na sua opinião aí como jornalista, o que deve ser feito a partir de agora? Eu vou dar uma opinião, acho que o Samu não vai gostar muito aí, hein? Porque eu tô vendo gente falando cai Corinthians, né? Tô vendo um movimento cai Corinthians. Mas eu acho que tem que ser declarado nulo o campeonato. Eu acho que os times que, como o Corinthians, estão muito mal, eles deveriam ter um problema aí mais para frente, né? Porque se o Corinthians cair, enfim, é um obstáculo aí, né, na vida do Corinthians. Mas não tem como continuar, né? Não tem. Eu não vejo uma solução de colocar um Campeonato Paulista em simultâneo com o Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, porque aí vai ter pressão de todo lado. O Corinthians não está na Libertadores, né? Já não está mais, né? O Palmeiras está, por exemplo, o São Paulo, e eles vão fazer pressão para disputarem, para ter o momento deles de descanso para disputar uma Libertadores, que é muito mais importante do que um Campeonato Paulista. Então, eu acho que a solução aí, dependendo, a gente não sabe nem quanto tempo vai durar isso, né? Mas dependendo de quanto tempo durar, mais um mês e meio, 2 meses, vai ter que ser discutido. Né, eu não tenho informação sobre isso lá de dentro, mas eu votaria pela anulação do campeonato. Certo, Pose. Bom, agora eu vou fugir um pouco do esporte e falar um pouco mais sobre Guarulhos, né? Como eu disse na minha primeira pergunta, Guarulhos é a segunda maior cidade do estado e é a porta de entrada e de saída, né, do Brasil, né? Porque tem o maior aeroporto do país, o aeroporto internacional de Cumbica, né? Então, Guarulhos recebe muitas pessoas de fora do país, né? Muitas pessoas de todas as regiões do mundo, né? E a gente acompanhando o noticiário, a gente viu que o prefeito, né, Guti, abriu um centro ali para ter uma triagem no Parque Secap, se eu não me engano, né, em frente ao Hospital Geral de Guarulhos, HGG, para fazer um atendimento, fazer os testes ali para saber quem está com coronavírus ou não, né? E aqui em São Paulo a gente vê o Pacaembu, né, sendo utilizado para acolher, né, as pessoas aí que estejam contaminadas com vírus. Em Guarulhos, como que está essa situação? O número de contaminados tem crescido muito. Há uma possibilidade, talvez, de um estádio, né, o Antônio Soares de Oliveira, ser usado para receber essas pessoas. Ou o número está controlado, só os hospitais e essa triagem que é feita na UCK já está dando conta aí do surto na cidade? Nunca dá conta, né, Vini? Porque é um número muito grande, né? Se eu não me engano, até ontem foram 4 pessoas que faleceram por conta de problemas respiratórios aí causados pelo coronavírus. A atuação da prefeitura está bem legal, eles estão realmente preocupados em manter as pessoas em casa, manter só os serviços essenciais. E o que é legal aqui é que tem muita gente respeitando, cara. Assim como em São Paulo, né? Mas ontem, por exemplo, eu tive que ir ao mercado e, tipo, tá bem diferente do que é essa cidade. Essa é uma cidade muito grande, né? Apesar de... Tem gente que fala que é interior, mas não é, né? É região metropolitana, que é grande, tem muita gente. Você não encontra muita gente na rua, no supermercado, na farmácia. Eles estão fazendo triagens para entrar em farmácias também. E essa triagem no Parque Secap começou na sexta-feira.
Até ontem foram 700 pessoas lá atendidas, não é é um hospital de campanha, né? As pessoas vão para lá quando sente que estão com algum sintoma, alguma coisa, vão lá e eles já fazem lá o teste e tal. Eu não fui, não estou acompanhando mesmo pelo noticiário também, municipal, né? Tem alguns portais aqui que estão cobrindo bastante, mas é uma atuação bem legal, assim, até da população se solidarizando com o momento que a gente está vivendo. Sobre o estádio, eu não sei se tem essa possibilidade. Sinceramente, não acho que não passou nem pela cabeça das pessoas aqui, né, colocar isso, porque já fizeram lá no Secap, que fica muito próximo ao aeroporto, e realmente entra muita gente. Tem o Hospital Geral, que muita gente é encaminhada para lá, né? Então, inicialmente é essa atuação aí. Bom, mas é uma boa ideia. Desculpa, Samuel, é uma boa ideia, Vini, é uma boa ideia utilizar o estádio conforme o número está crescendo aí, é uma boa sugestão aí. Tranquilo. Agora sim, eu vou fazer duas perguntinhas aí, vou emendar uma na outra, né? Uma é que a gente fala muito do futebol, que é o principal esporte do país, mas na prefeitura de Guarulhos deve ter outras modalidades, outros atletas, como foi citado do vôlei, mas de outras modalidades que não tem tanto abertura, né? Tanto espaço. Como é que está a relação da prefeitura com esses atletas? Eu também moro aqui na Grande São Paulo e na minha cidade aqui tem um número grande essa parte do esporte é muito, muito forte. Então tem muitos atletas da prefeitura que representam aqui a cidade. E um outro ponto é que você comentou da anulação do campeonato, mas se não seria interessante a gente manter o Campeonato Paulista sem os grandes, porque a gente sempre reclama que os menores ficam sem calendário e talvez vai ficar aí um espaço que daria para preencher com esses campeonatos que acontecem agora no primeiro semestre, acontecer no segundo, já que a gente espera que, no máximo em 3 meses, esteja tudo regularizado, assim, controlado, vamos dizer melhor. Verdade, vou começar pela segunda, Samu. Sim, pode ser. Os times menores, né, ficam aí ociosos 6 meses, né, alguns. Seria uma boa, sim. Seria uma ideia interessante. Mas tem que colocar também na balança, né? Você quer que o Corinthians caia, mas aí o Corinthians não vai cair se não disputar, cara. Se continuasse disputando, tinha grandemente esse risco aí. E a primeira, cara, eu tava dando uma olhada no handball. O time de Guarulhos aqui tem uma parceria, né, com a Universidade de Guarulhos, e eu tava de olho, tava no radar isso. A última notícia que se tem do campeonato de handball é que ele vai acontecer a partir do fim de abril. Então, foi uma decisão da Federação Paulista. É uma decisão também que cabe, lógico, conforme o tempo for passando, os números forem aumentando ou diminuindo, cabe essa flexibilização, né? Mas o que eu estou acompanhando de alguns atletas que eu conheço e pelas redes sociais, eles estão postando que eles estão treinando em casa e tudo. Não sei a questão financeira também, como é que funciona, não sou especialista nessa parte, mas que eles continuam treinando, e isso é interessante, que eu estou vendo muita gente treinando em casa, né, fazendo a atividade física, e isso é muito bom também para a gente que cobre esportes, né? É legal incentivar, né? A gente está vendo um incentivo bem legal, algumas pessoas postando treinos gratuitos, até de atletas, postando o treino que eles fazem e tudo, e isso é bem legal para a saúde das pessoas também, né? Aumentar a imunidade. Perfeito. Bom, pessoal, nossa conversa está chegando ao fim. Rafael, obrigada aí por ter atendido a gente. Sucesso aí no seu trabalho, na sua carreira. Espero que tudo isso passe rápido, logo, para que você possa aí, trazer boas notícias para o pessoal de Guarulhos. Eu que agradeço, gente. Como eu disse no começo, estou sempre à disposição. Vocês são meus amigos aí, meus parceiros, podem contar sempre comigo. Maravilha. Bom, em breve a gente se encontra aqui novamente. Eu, Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento,
com outro convidado, sempre aí tentando trazer alegria em forma de conteúdo para vocês. Se você viu essa entrevista, gostou, compartilha com um amigo, marca seu amigo, curte e em breve a gente está de volta. Fechado? Vamos para o jogo, pessoal. Até mais. Valeu, Pós. Vamos pro jogo. Valeu. Vamos pro jogo. Meio louco nessa quarentena, não aguento mais. Vou sair gritando aqui pela janela. Eu tô fechada num quarto minúscula. Passando mal.